Capítulo 13. Louvor intercessório. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria sem igual, o príncipe do mal persegue sem cessar, é forte em seu lidar, igual não há na terra. Martinho Lutero. Na última reunião de um seminário de mulheres, uma senhora se levantou e veio à frente pedindo oração. Com lágrimas nos olhos, contou-nos da forte depressão que sofria e da necessidade de hospitalização. Estava a ponto de ter uma crise nervosa. Os obreiros a cercaram, orando por ela. Durante um bom tempo oraram, mas não havia vitória. A mulher continuava sob forte opressão mental. O líder da conferência pediu que um líder de louvor viesse à frente. Aquele dirigente de louvor começou a entoar louvores intercessórios, ou como eu costumo dizer, hinos de guerra. Comecei a tocar o piano entrando numa guerra contra o diabo através de cânticos e louvores de guerra. Isso é algo que vem se tornando comum entre nós, em cultos e em grupos de oração. Isso não é novidade. Basta seguir os exemplos tão largamente expostos nas Escrituras, cantando hinos de guerra. As mulheres em pé cantavam, batiam palmas e gritavam, até que num dado momento, a mulher que viera à frente pedindo oração começou a chorar, dizendo que toda a opressão a havia abandonado. Era como se uma nuvem negra saísse de sua cabeça. Seus pensamentos agora eram claros e em ordem. Como regozijamo-nos diante de Deus por seu amor e misericórdia. À luz do que ocorreu, perguntamos: o que tem a ver o louvor com a oração? O que tem a ver o louvor com guerra espiritual? Finalmente, já que é uma poderosa arma de guerra, como fazer para incorporá-la no meu grupo de intercessão? Louvor e oração. A passagem de Isaías 56, versículo 7 diz: Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Aqui temos o fundamento para a primeira pergunta. O que tem a ver o louvor com oração? O que isso tem a ver com o louvor intercessório? A experiência que tivemos numa conferência na cidade de Washington em 1986 nos ajudará a entender melhor esse assunto. O seminário tinha como tema o casamento entre o louvor e a oração, cujo propósito era o de ajuntar intercessores e dirigentes de louvor numa guerra conjunta a favor de nosso país. Sabemos que muitas pessoas se consideram adoradoras, enquanto outras apenas intercessoras. Geralmente, os adoradores não se consideram intercessores e vice-versa. Enquanto Mike e eu orávamos, tínhamos certeza que uma conferência poderia levá-los a ser um só ministério. Teríamos assim grupos de oração por todos os Estados Unidos, com louvor intercessório, uma arma benéfica em benefício de toda a América. Um dos preletores, Jim Gilbert, missionário e autor de muitos cânticos, explicou-nos que precisava aprender muito a respeito de intercessão. Costumava imaginar um intercessor trancado no quarto, chorando com dores no estômago. Disse-nos rindo. Como adorador, achava que os intercessores não eram apenas pessoas alegres, viviam sobrecarregadas com o peso das orações, e ele não queria ser um deles. Descobriu, entretanto, que o texto de Isaías 56, versículo 7, significa cânticos de intercessão. Aqui estava a chave. Voltei para casa motivada em estudar com maior profundidade a palavra oração de Isaías 56, versículo 7, e descobri que a palavra tefilá tem o sentido de uma oração musical, cantada durante o tempo de adoração. A palavra tefilá aparece 77 vezes no Antigo Testamento. Até poderíamos fazer uma tradução livre do texto da seguinte maneira: Minha casa será chamada casa de louvor e oração. No Antigo Testamento, a música e a oração
estavam sempre dentro do mesmo contexto. Aquela passagem do Novo Testamento onde Jesus purificou o templo, citando esse mesmo versículo, tem também a ideia de adoração, de que Deus nos alegrará em sua casa de oração. Quão triste é ver intercessores com cara de quem tomou vinagre, cara comprida. Se não tivermos uma intercessão alegre, o inimigo roubará toda a nossa força. Pois Neemias 8, versículo 10 diz: "A alegria do Senhor é a vossa força." Esse é o maior prazer do diabo, fazer com que os intercessores sejam pessoas tristes e sobrecarregadas com os problemas pelos quais intercedem. Ouvi a história de uma mulher que começou a agonizar em oração por causa de um problema. Seu marido suplicava-lhe que parasse e descansasse um pouco. Ela, porém, recusava, sem perceber que toda aquela agonia em oração era fruto de tristeza e coação. Aquele peso que a levava a interceder não vinha de Deus, e sim do diabo. Ficou tão doente por não comer nem beber que seu estado de saúde piorou, vindo a falecer. Mesmo no meio da batalha, temos que nos manter alegres, ou o diabo ficará com toda a glória. O louvor na batalha. Já que o louvor e a oração fazem parte de um só contexto na palavra de Deus, o que eles têm a ver com batalha espiritual? O Salmo 149 fala do louvor e guerra espiritual. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espadas de dois gumes, para exercer vingança entre as nações, e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias, e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar entre eles a sentença escrita, o que será honra para todos os santos. Aleluia. Salmo 149, versículos 1, 3 e do 6 ao 9. O texto acima mostra que o louvor exerce vingança sobre as nações, prende os reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, levando-os a juízo. Que intercessão poderosa! Creio que a adoração do povo de Deus é um tipo de guerra espiritual, o que não é bem entendido por todos os que cantam louvores a Deus. Mais adiante, entraremos em pormenores quanto à dificuldade que as pessoas têm em aceitar o Evangelho e como podemos abrir o caminho pela intercessão. Uma das mais lindas histórias de como o louvor detém a força do inimigo ocorreu com a Shiloh Christian em Oakland, na Califórnia. Naquela ocasião, a pastora era a doutora Violette Kittley. Aquela comunidade era conhecida como uma igreja de muita adoração, cujos membros criam na poderosa força de amarrar o inimigo pelo louvor. Eles nem imaginavam a fama da igreja entre as autoridades da cidade, até que um dia receberam um convite da polícia de Oakland. Será que podiam dar uma chegada até a Avenida Platner e ver o que poderiam fazer pelo local? Era uma avenida famosa na época pelo tráfico de drogas, homossexuais e prostitutas, um dos lugares mais perigosos da cidade. Alegres com o convite, começaram a orar e a traçar um plano de ação. Juntamente com a polícia, escolheram uma parte da avenida que seria bloqueada para uma grande festa. O plano era distribuir roupas, pães, cachorro-quente e adorar a Deus inspirados no Salmo 149. Depois, pregariam a palavra de Deus. A igreja se reuniu ali durante 3 sábados seguidos. A própria polícia convocou a imprensa para falar das atividades da igreja e contar sobre os resultados da operação. De acordo com a polícia, 70% dos traficantes de drogas saíram da área depois daquelas atividades. Perguntei àquela irmã se tiveram um tempo de louvor lutando contra os principados e potestades que dominavam aquela área. É claro, disse-me ela. Lutamos baseados no Salmo 149. Não estávamos ali para nos divertir e cantar apenas. Estávamos numa guerra. Desde então, aquela congregação vem colaborando com a polícia.
A igreja é avisada das áreas de maior conflito da cidade e onde ocorre o maior número de crimes. Os irmãos acampam no local e derrotam o inimigo através do louvor. Além de amarrar o inimigo, o louvor nos leva a ficar na brecha a favor de pessoas que precisam de libertação. Foi isso que aconteceu durante aquele seminário de mulheres, quando uma nuvem de trevas saiu da mente daquela senhora. Temos um exemplo bíblico das Escrituras. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. 1 Samuel 16, versículo 23. Há alguns anos atrás, fomos acordados às 2 da manhã por uma mãe desesperada. Ainda sonolentos, ouvimos a súplica de uma mulher do outro lado da linha dizendo: "Depressa, venham depressa. Minha filha está tentando nos matar com uma faca de açougueiro." "E o pastor?" perguntamos-lhes. "Já tentei todo mundo", disse-nos, "e somente vocês poderão nos ajudar." Meu esposo e eu vestimos-nos rapidamente, deixamos nossos filhos com uma outra pessoa e viajamos os 40 quilômetros até a casa. Ficamos apavorados com o que vimos logo ao entrar na casa. Uma menina de 14 anos gritava como um animal enquanto seu pai a segurava no chão. Ele estava desesperado e foi logo dizendo: "Estou aqui segurando essa menina há mais de 3 horas, mas já estou exausto." Enquanto ele ainda falava, ela soltou uma das mãos e agarrou na garganta do pai. Ficamos ali alguns instantes e, sem dizer uma palavra, um ao outro começamos a adorar a Deus por mais de 2 horas. A menina ficou liberta, sentou-se e começou a conversar conosco. Essa é uma das maneiras bastante efetivas de ministrarmos libertação. Assim como o louvor de Davi afastou o espírito maligno da vida de Saul, os espíritos tiveram que largar aquela menina através do louvor intercessório. Por que Satanás se desespera quando começamos a louvar a Deus? Em primeiro lugar, porque ele já viveu no céu e sabe do poder da adoração. Na realidade, algumas pessoas acreditam que ele era o líder do louvor no céu. Ezequiel 28, versículo 13 diz: "A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados." Em seu livro O Renascimento da Música, Lamar Bush afirma: "Lúcifer tem tambores e flautas em seu próprio corpo, com muita habilidade em tocá-los." Está claro que Lúcifer esbanja conhecimento musical. A Bíblia se refere a pífaros no plural, indicando vários desses instrumentos. Ele também é maquiado com tambores, o que lhe capacita a conhecer todos os ritmos em qualquer música que toca. Na realidade, ele possui inerente nele mesmo todos os tipos de instrumentos musicais conhecidos hoje. Isaías 14, versículo 11 diz: "Derribada está na cova a tua soberba, também o som da tua harpa." A harpa representa todos os instrumentos de corda. Assim, toda essa variedade de instrumentos que temos hoje foram feitos no corpo de Lúcifer. Ele sabia tocar cada um deles. Um outro nome dele é querubim ungido. A ele foi concedida a unção para servir no ministério de louvor. Em segundo lugar, ele sabe que a adoração que damos a Deus quando louvamos e intercedemos neutraliza o seu poder. Em terceiro lugar, ele detesta a adoração, por saber que quando usamos o Salmo 149 como arma contra ele, derrubamos toda a hierarquia satânica. O Salmo 22, versículo 3 diz: "Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel." A adoração prepara um trono para Deus se assentar em nosso meio, desfazendo toda a obra do inimigo. Ele é um Deus poderoso, e Satanás não pode ter a força dele. A luz dispersa as trevas quando desce no meio dos louvores. Foi esse tipo de adoração que capacitou Paulo e Silas, dispersando as trevas do inimigo. Em Atos 16, versículo 25 diz: "Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam."
Você já parou para pensar o que levou Paulo e Silas a cantar? Imagino algo assim. Ali, amarrados no tronco, Silas comenta: Paulo, como vamos sair dessa? Depois de pensar um instante, Paulo pode ter dito: essa não é a primeira vez que um judeu enfrenta problemas. Você se lembra do que aconteceu com os muros de Jericó? Não poderemos marchar pela prisão. Estamos com os pés amarrados no tronco. É verdade, disse Paulo, mas poderemos dar um grito, e quem sabe a prisão desaba ou as portas se abrem? Você está certo. Devemos começar a louvar a Deus, disse Silas. Afinal, funcionou com Josafá, quando ele e o povo marcharam louvando a Deus e venceram os amonitas, e começaram a cantarolar. Eles louvaram a Deus a plenos pulmões, pois a Bíblia diz que os demais companheiros de cela os ouviam. Enquanto louvavam, o cárcere começou a tremer. Houve um grande terremoto e as portas da prisão se abriram. Estive esses dias na Argentina ministrando sobre batalha espiritual. Estávamos todos num elevador quando ele parou repentinamente entre 2 andares. Começamos a rir até que nos demos conta de que estávamos trancados num elevador. Enquanto esperamos sem saber o que fazer, tive uma ideia: cantar. Afinal, se o louvor e a oração ajudaram a que Paulo e Silas saíssem da prisão, poderia nos ajudar a sair do elevador. Comecei a cantar hinos a Deus ininterruptamente, e de repente o elevador começou a funcionar. Coincidência? Talvez. Creio que uma lição bem objetiva a respeito do poder libertador do louvor está nos Salmos 8, versículo 2, que diz: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Entre parênteses, ou como Jesus, ao citar esse versículo, em Mateus 21, versículo 16, falou: em perfeito louvor. Por causa dos teus adversários, para jazeres emudecer o inimigo e o vingador. Os cânticos de guerra e o louvor intercessório não somente aplacam o vingador, mas abrem caminho para a recepção do Evangelho. Veja bem, o carcereiro e toda a sua família foram salvos depois que Paulo e Silas louvaram a Deus na prisão. Louvor juntamente com a intercessão é uma arma eficaz que impede o diabo de continuar cegando os olhos das pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, versículo 4. Em seu livro O Poder do Louvor e da Adoração, Terry Lau conta que, em 1972, no auge do comunismo, ele estava na Rússia, ministrando com o seu grupo Livingston. O grupo havia sido convidado a cantar para cerca de 200 jovens, membros do Partido Comunista. Ele fora proibido de mencionar qualquer coisa a respeito do Evangelho. Terry concordou e ficou nos bastidores, enquanto o grupo se apresentava. Na metade do concerto, os cantores começaram a adorar a Deus, mãos levantadas, alguns chorando copiosamente na presença do Senhor. Deus agiu poderosamente e, como resultado daquela adoração, os membros do grupo ficaram até as 3:30 da madrugada ministrando e levando muitos daqueles jovens a Cristo. Lau percebeu que testemunhara um dos maiores milagres de sua vida. Ele diz assim: descobri que se adorássemos a Deus diante deles, sem ligar para toda aquela hostilidade, através do louvor e adoração, os poderes das trevas seriam dissipados e eles seriam libertos. As pessoas começaram a ficar sensíveis à mensagem do Evangelho e à unção do Espírito Santo que estava sobre nós naquele momento. Alguns dos grandes hinos da igreja têm o poder de libertar os cativos das garras de Satanás. Fanny Crosby, uma das maiores compositoras de todos os tempos, era cega, e seus hinos abriram os olhos das pessoas para verem a necessidade de um Salvador. Bernard Huffen, escrevendo sobre ela, dá testemunho de muitas pessoas que se converteram através de seus hinos. Ela sempre atribuía as conversões à ação do Espírito Santo. Sempre que escrevia um cântico,
orava para que Deus a usasse na salvação de pessoas. Orava para que milhões de pessoas fossem salvas através de seus hinos. Sempre que alguém se convertia como resultado dos seus hinos, ela glorificava a Deus e o seu poder sobrenatural. Mesmo que seus hinos fossem escritos com o propósito de ganhar almas, dizia ela, Deus realizava milagres através deles. Hinos escritos por ela, por Charles Wesley e Martinho Lutero possuem ainda muito poder. Fui tocada por um desses hinos quando enfrentava um problema. Procurando um hino para incluir nesse capítulo, Deus me tocou com as palavras daquele cântico, Deus cuidará de ti, cuja inspiração me levou às lágrimas, aliviando-me de todo o peso. A adoração é também intercessória. Não importa se com um cântico do ano 1500 ou um cântico atual, ela tem o poder de arrebentar com as cadeias do diabo que prende a mente das pessoas. Temos, na Bíblia, muitas maneiras de incorporar o louvor intercessório em nossos grupos e no devocional diário. Vejamos algumas das armas que usamos no louvor de guerra, e depois veremos como incluí-los nas reuniões de intercessão. Há 7 palavras no hebraico para louvor, que podem ser usadas de maneiras diferentes em nossas reuniões. Número 1. Alau. Jactar-se, entusiasmar-se. Alegria explosiva na hora do louvor. A palavra aleluia vem de alau. Há no Talmud a alusão de lançar fora o iníquo. Salmo 117, versículo 1. Número 2. Yadá. Agradecer, reconhecer alguém publicamente, estender a mão, adorar com mãos levantadas. Segundo Crônicas 20, versículos 19 ao 21. Número 3. Baruque. Abençoar, inclinar-se, ajoelhar-se em adoração. Salmos 103, versículos 1 e 2. Número 4. Zamar. Dedilhar cordas, fazer músicas para Deus. É um verbo musical para louvor. Número 5. Shabash. Falar bem, adequadamente em alto estilo. Significa discursar num alto tom, gritar, dar ordens de triunfo. Salmos 117, versículo 1. Número 6. Tefilá. Interceder por alguém, súplicas, hino. Isaías 56, versículo 7. Todá. Ações de graça. Tem o sentido de erguer as mãos em agradecimento, sacrifício de louvor. Salmos 50, versículo 23. Existem muitas outras maneiras de louvar. Eis algumas delas. Caminhando e marchando. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Josué 1, versículo 3. A marcha que Josué e o seu exército fizeram ao redor de Jericó é um tipo de intercessão. É exemplo de persistência na intercessão. Quantos de nós paramos de orar quando faltava apenas mais uma volta para derrubar os muros? Marchar assim ainda é eficaz em nossos dias como antigamente. Rick compareceu a uma reunião de oração em Dallas, promovida por Joy Tory. Joy foi um precursor na área de batalha espiritual e entusiasmado com esse tipo de intercessão. Rick, um produtor de vídeo cheio de problemas, tinha uma boa perspectiva de trabalho, mas não possuía os equipamentos. Não tinha dinheiro nem para alugá-las. Joy colocou Rick no meio de um círculo de pessoas que começaram a marchar ao redor dele em oração. O próprio Rick diz: perseguimos o emprego agressivamente como numa guerra, por ele militamos. Ao sair da reunião, Rick encontrou-se com alguém de uma empresa de televisão que andava à procura de um gerente. Tinha agora um estúdio e todo o equipamento necessário. Ganhou dinheiro para a empresa e supriu as próprias necessidades. Um outro versículo que fala de marchar é o Salmo 48, versículo 12. Percorrei a Sião, rodeai-a toda. Pisando. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca, entre parênteses pisa,
aos pés os nossos adversários. Salmos 108, versículo 13. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas 10, versículo 19. Pisar é como marchar, só que de maneira mais agressiva. Se quando marchamos, marcamos nosso território, ao pisarmos, detemos a ação do inimigo. Naquela reunião de oração que acabei de mencionar, eles não apenas marchavam, pisavam. O Salmo 44, versículo 5 diz: Com teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos, entre parênteses, pisamos, aos pés os que se levantam contra nós. Cantando. Um cântico haverá entre vós como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de saraiva. Isaías 30, versículos 29 e 30. Daniel, nosso filho, nasceu de pé chato, sem flexibilidade. O prognóstico médico é de que ele não poderia inclinar-se e não caminharia direito. Um dia, quando segurava nos meus braços, veio à mente aquele cântico. Eu andava preso, Jesus me libertou. Canto glória e aleluia, Cristo me salvou. Fiquei cantando por quase 1 hora e depois deitei-o na cama. Na manhã seguinte, quando mudava suas fraldas, notei que seus pés estavam flexíveis e o sapatinho calçava sem problema. Algo aconteceu enquanto eu cantava. O poder do inimigo foi anulado e Deus curou-lhe os pés. Batendo palmas. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Salmos 47, versículo 1. A palavra bater nessa passagem é tekai, que significa tinir, bater, golpear. Ezequiel 6, versículo 11 diz: Assim diz o Senhor Deus, bate as palmas, bate com o pé. Bater palmas na Bíblia não somente está associado ao louvor, mas à guerra. Esta é também uma maneira de quebrarmos as cadeias. Gritando. Gritai contra ela, entre parênteses, Babilônia. Rodeando-a, ela já se rendeu. Jeremias 50, versículo 15. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel, diante de Abias e de Judá. Segundo Crônicas 13, versículo 15. Em junho de 1990, uma equipe de evangelismo de colheita estava na cidade de Resistência para uma guerra espiritual. Analisando a cidade, descobrimos que o homem forte da cidade, Santa Morte, gostava de música em sua adoração. A estátua dele na praça central da cidade mostrava-o dedilhando instrumentos musicais. Um dos versículos que veio à mente enquanto orávamos pela cidade foi o Salmo 32, versículo 7, que diz: Tu me cercas de alegres cantos de livramento. Orando, sentimos que deveríamos usar muito louvor e música como parte da estratégia para ganhar a cidade, já que os espíritos dali gostavam de música. A luz de Deus venceria as trevas através do louvor. Usamos muitas das armas descritas nesse capítulo. Cantamos, batemos palmas, marchamos e gritamos. Os gritos surgiram depois de 5 horas de oração. Quando demos um grande grito de vitória, sentimos uma alegria inexplicável. Ainda que nada víssemos com os nossos olhos carnais, sentimos no espírito que foi cortada a raiz que permitia que a Santa Morte fosse adorada na cidade de Resistência. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Josué 6, versículo 16. O que teria acontecido se o povo não gritasse? Certamente os muros ficariam intactos
e o povo não teria a vitória. Rindo. O riso é uma arma extremamente poderosa e até mesmo necessária como parte das manifestações da intercessão. Como intercessores, ouvimos tantos problemas e necessidades durante o dia que ficamos arrasados. Basicamente, há 2 tipos de riso no louvor intercessório. Número 1, proteção pessoal e saúde emocional. 2, nas guerras contra o diabo e suas forças. Ainda que tenha falado um pouco sobre eles, quero deter-me no assunto outra vez. Número 1, proteção pessoal e saúde mental. Frequentemente, os intercessores compartilham do peso e das necessidades das pessoas que os fazem sentir-se atônitos e cansados. O riso é uma salvaguarda importante contra a opressão na intercessão. Pode parecer-lhe estranho, mas Deus capacitou-me com a graça de rir no meio das dificuldades. Às vezes, meu marido e eu lemos as piadas de seleções, ou compramos aqueles cartões de felicitações cheios de coisas engraçadas. Afinal, o provérbio diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios 15, versículo 13. O que o riso tem a ver com o louvor intercessório? Ele quebra o poder do inimigo que procura se abater sobre você no meio da batalha. A depressão dilui suas forças espirituais. Alguns estudos científicos atestam o poder medicinal do riso. As risadas profundas oxigenam o sangue, produzindo mudanças físicas significativas. Número 2. Na guerra contra Satanás e suas forças. Rir é zombar do inimigo. O Salmo 37, versículos 12 e 13 diz: Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar aproximando o seu dia. Ao escrever esse livro, deparei-me diante de muitas dificuldades. Costumamos dizer, só dava zebra. Minha máquina de escrever quebrou mais 6 vezes. Os computadores ficavam malucos, e 2 aparelhos de fax não funcionavam. Quando parecia que tudo ia bem, eu me assentava para escrever. A máquina quebrava outra vez. Aí comecei a rir descontroladamente. Fiquei com as mandíbulas doendo de tanto rir. Depois de um tempo rindo de tudo aquilo, a máquina voltou a operar normalmente. Coincidência? Talvez. Uma coisa, entretanto, posso dizer. Depois daquilo, ela nunca mais estragou. Alegria. A alegria e o riso estão interligados na intercessão. Como falei anteriormente, a alegria é parte fundamental de nossa intercessão, pois dá-nos força para a batalha. O Salmo 149, versículo 2 diz: Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Joe Torrey, em seu livro O Louvor é, diz o seguinte: a palavra hebraica para alegria nessa passagem é gul, que significa rodopiar, rodar o corpo sob a influência de fortes emoções. A palavra gul também está em Sofonias 3, versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. A tradução de regozijar-se-á em ti com júbilo é que o próprio Deus fica dando voltinhas de alegria ao seu redor sob forte emoção. Nossa ideia de alegria é diferente do que essa passagem quer dizer. Estamos acostumados àquela alegria silenciosa. Não nos expomos nem fazemos barulho. A alegria que sentimos durante a intercessão pode variar de uma explosão de gritos a momentos de reverência silenciosa. Jesus alegrou-se no Espírito com a vitória que os discípulos tiveram sobre os demônios. Naquela hora, exultou-se Jesus no Espírito Santo. Lucas 10, versículo 21. Tal regozijo é pular de alegria com exultação. A alegria,
afasta o espírito pesado, liberando-nos de toda opressão. Vou exemplificar o que estou dizendo com uma experiência que tive em 1989, durante uma convenção em Dallas, no Texas. Houve uma palavra profética dada por Betty Alves e por mim mesma durante uma convenção da Aulon International. As últimas palavras da profecia referiam-se a uma grande batalha espiritual e a um grande mover de Deus naquela organização feminina. Falei-lhes: levantem-se, mulheres de Deus, é hora da guerra. As mulheres explodiram em gritos de alegria e de guerra. Era como se um leão poderoso desse rugidos através de 8.000 mulheres de 70 países presentes naquela convenção. Ali nasceu um movimento de oração que se espalhou por 130 países do mundo. Muitas coisas aconteceram que passam-nos desapercebidas, como sendo intercessão, mas que na realidade derrubam as fortalezas nas regiões celestiais. O movimento de oração a que me refiro entre aquelas mulheres nasceu através de profecias, gritos de júbilo e alegria. A alegria durante a intercessão inclui pulos de prazer, como em Sofonias 3, versículo 17, cujas manifestações incluem danças de júbilo. Nossa cultura não consegue entender tal tipo de manifestação, própria da cultura dos judeus, que canta, pula e dança de alegria. Algo assim aconteceu durante uma conferência de guerra espiritual da Rede da Guerra Espiritual. Mike e eu estávamos enfrentando alguns dissabores e aproveitamos a oportunidade para sermos ministrados pela equipe de guerra ali presente. Eles nos cercaram em oração até que Jane, uma irmã guerreira, começou a dançar ao nosso derredor. Era uma dança leve e alegre. Todos riam e se alegravam, enquanto Jane, talentosa como é, dançava por toda a sala. Hoje, sabemos que aquela dança intercessória abriu o caminho da vitória diante de nós. Aplicação prática. O que fazer para ter um louvor intercessório nas reuniões de oração? A primeira coisa é saber que o Espírito Santo se manifesta de muitas maneiras. Precisamos ser sensíveis à sua vontade nessa área. Precisamos também saber que o Senhor opera dentro de nossas culturas e conforme a crença do povo. Não force a barra. Deixe que o Senhor comece esse tipo de intercessão em seu grupo. O que pode ser bom para uma igreja pode produzir escândalo em outra. Como ter todas essas manifestações de intercessão operando juntamente? É bem possível que a melhor maneira de começar uma reunião de oração seja pela adoração, já que as pessoas vêm cansadas e sobrecarregadas. Vinde a mim, todos os que vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versículos 28 ao 30. Quando adoramos ao Senhor, Ele mesmo colocará o seu fardo, o seu jugo de oração sobre nós. Assim, já não teremos mais nossa carga de oração, e sim a dele. Muitas pessoas não conseguem interceder pela agenda de Deus, pois estão sobrecarregadas com os seus próprios problemas. Dessa forma, acabam orando na carne e não no espírito. Jesus nos disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. É bom começar o tempo de adoração com cânticos. Alguns começam com cânticos inário, outros com hinos mais recentes. Não importam aqui os tipos de cânticos, o que vale é entrar por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Salmos 100, versículo 4. As portas, no Antigo Testamento, eram importantes numa cidade murada. Ali, os anciãos se assentavam para julgar as questões do povo. As portas do Senhor são o lugar onde desenvolvemos a estratégia de Deus. Quando você começar uma reunião com adoração e louvor intercessórios, pode estar certo
de que está começando de acordo com a sua vontade. Considere também as 7 palavras para adoração mostradas anteriormente. Quando Deus dirige nossa intercessão, todo o grupo se moverá como uma orquestra, seguindo a direção do Espírito Santo. Pode-se ter, por exemplo, um tempo de baraque, aquele momento silencioso, ou ainda pular e dançar de alegria. Pode também ocorrer um tempo de proclamação. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruína nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas, louvor. Isaías 60, versículo 18. Pela proclamação, invocamos o seu nome, seu caráter e seus atributos. Certo dia, enquanto eu orava, comecei a meditar a respeito de Deus e sua bondade. Sei que Ele merece todo louvor e adoração por aquilo que Ele é. Enquanto meditava, Deus me perguntou: você acha que sou egoísta? Senti que era o próprio Deus falando comigo. Não, Senhor, tu não és egoísta, disse-lhe eu. É impossível seres egoísta. Então por que você acha que preciso de louvor? Fiquei pensando nisso por um tempo, e antes que pudesse respondê-lo, ele me disse: Cindy, quero teu louvor porque quando o fazes, torno-me aquilo pelo qual me louvas. Quando tens uma necessidade financeira, por exemplo, e me louvas como Jeová Jiré, revelo-me como aquele que faz a tua provisão. Quero que me louves para o teu próprio bem, não para o meu bem. Tal revelação levou-me a reverenciar ainda mais o Senhor por sua grande bondade e misericórdia. Muitas vezes, quando adoramos a Deus, uma pessoa pode receber um cântico e o líder deve decidir se é apropriado ou não para o momento. Pode ser o cântico que faltava para trazer a liberação, confortar ou quebrar o poder do inimigo. Um cântico pode romper com as fileiras do inimigo e trazer as respostas às orações do grupo. O grupo de intercessão pode usar vários elementos de louvor intercessório aqui apresentados. Por exemplo, todos começarão a bater palmas. Não é apenas bater palmas, e sim bater palmas com força, resistindo aos ataques do diabo, especialmente nos assuntos pelos quais o grupo está intercedendo. Você sabe quando o assunto é respondido, porque todos param de bater palmas juntos. O Espírito Santo é o regente divino. É maravilhoso como isso acontece. Há ocasiões em que as pessoas do grupo de oração marcham enquanto intercede por um assunto, ou bate com os pés no chão, calcando o inimigo. Foi isto que fizemos durante o Congresso Americano de Renovação, em Indianápolis, em agosto de 1990. Estávamos em oração à 1h da manhã quando o líder do Congresso entrou na sala. Paramos de orar e perguntamos-lhe o que estava acontecendo. Explicou-nos então que o Congresso tinha um rombo de $300 mil e que precisavam do dinheiro no dia seguinte. Já havíamos orado por um bom tempo e com a 5ª marcha engatada, nada nos deteria diante de Deus. Naquela hora, um dos intercessores pegou alguns trocados de seu bolso e os depositou diante do Senhor. Outras pessoas começaram a doar sacrificialmente. Uma freira católica que trabalha num leprosário e que vive de prendas ou ofertas, deu tudo o que tinha. Com aquele dinheiro no centro da sala, começamos o louvor intercessório. Ajoelhamo-nos adorando e glorificando a Deus por suas provisões. Declaramos: Senhor, um peixe apenas poderá pagar toda essa dívida. Veja o texto de Mateus 17, versículo 27. Dissemos um ao outro: Vamos e pesquemos aquele peixe, referindo-se ao peixe que tinha uma moeda no ventre. Escrevemos mensagens para o diabo e colocamos nos solados dos sapatos. Dissemos a ele que o Congresso não terminaria endividado e que o nome do Senhor não seria maculado. Os intercessores começaram a pisar, calcando o inimigo.
marchamos e regozijamo-nos em Deus pela vitória. Finalmente, uma grande sensação de vitória encheu a sala onde estávamos orando. Sabíamos que a resposta estava a caminho. Na noite seguinte, quando o congresso terminou, ainda faltavam $150 mil. O povo ofertou bastante, mas ainda faltava dinheiro. As pessoas começaram a deixar o pavilhão. Alguns de nós ficamos ao redor da plataforma e fomos surpreendidos por uma senhora baixinha, que, aproximando-se do Dr. Vinson, perguntou: "Desculpe-me, mas gostaria de saber quanto falta para pagar a dívida." Vinson disse que faltava $150 mil, ao que ela respondeu: "Eu cubro o resto. Vocês receberão um cheque de minha fundação na semana que vem." Oh, como nos regozijamos diante da provação de Deus! Deus é o nosso provedor. Ele é quem faz a provisão de cura, das necessidades financeiras e de proteção. Quando aprendermos a entrar em seus átrios com ações de graça, com louvores intercessórios, Ele abrirá portas que, humanamente, seriam impossíveis de ser abertas. Temos armas poderosas ao nosso dispor. Precisamos apenas aprender com Ele a maneira de usá-las. Capítulo 14. Intercessão unida. Intercessão corporativa. Multidões em intercessão cooperando com o mover de Deus, assegurando a presença divina em avivamentos e projetos de evangelização. Donald Blush, em seu livro A Luta da Oração, apresenta um cenário onde os intercessores concordam em oração sobre a evangelização. Ele diz: "Alguém disse que a oração intercessória foi a chave do sucesso da missão do interior da China, pelo menos em seus primeiros anos de atividade." Numa conferência realizada na China em 1886, os poucos membros da missão ali presentes concordaram que era urgente que, pelo menos uns 100 missionários, fossem mobilizados e enviados para a China. Enquanto discutiam sobre essa missão impossível, um deles perguntou: "Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil?" O grupo inteiro começou a orar intensamente a favor de mais missionários. Num determinado momento, sentiram muita paz, indicando que a resposta estava a caminho. A reunião terminou com muita alegria e louvor, em agradecimento pelos 100 missionários que Deus enviaria para a China. Naquele mesmo ano, houve um expressivo número de voluntários que se prontificaram a trabalhar na China, e antes do ano terminar, 100 novos missionários foram enviados. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Esta é uma pergunta que soa no meio da intercessão unida. Temos de Jesus a promessa de que se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa, será feita pelo Pai que está nos céus. Acrescente a este versículo aquela declaração de Levíticos 26, versículo 8. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. Sentimos-nos ousados diante de tanta promessa, e não vacilamos diante do objetivo. Estamos ouvindo o toque do clarim, convocando o povo em todo o mundo à oração, um clamor a Deus a favor das nações do mundo. A cegueira está caindo dos olhos dos crentes, que começam a clamar diante de Deus a favor de um mundo perdido, unindo-se em oração com gente de todo o globo. Ouve-se em todos os lugares o texto de 2 Crônicas 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Superando as barreiras denominacionais, multidões de pessoas de todas as nações reúnem-se para orar a favor de seus países. Percebe-se algumas características comuns durante esses momentos de oração unida. Um profundo quebrantamento e humilhação diante de Deus, arrependimento pelos pecados individuais e coletivos, súplicas a Deus para que cure suas cidades e nações, guerra espiritual contra os principados e potestades de determinadas áreas geográficas.
E quais os resultados? Veja esse exemplo. G. Jepsen sentiu que deveria armar uma tenda para orar e louvar às 24 horas do dia na esplanada do Capitólio. Isso seria feito durante os 7 dias que precederiam a marcha para Jesus. Durante aqueles dias, havia louvor e intercessão contínuos diante de Deus a favor daquela cidade e dos Estados Unidos. Uma das coisas mais lindas foi que nenhum crime aconteceu naquela cidade. Isso porque ela é famosa por ter um dos mais altos índices de criminalidade do mundo. O Senhor promete que sarará a nossa terra se orarmos. A oração unida tem deixado suas marcas em avivamentos e no crescimento da igreja. Como no caso da igreja de Oido, a Igreja do Evangelho Pleno de Seul, na Coreia, cujo pastor é David Young-Shu. Ele escreve o seguinte: a Igreja do Evangelho Pleno deve o seu crescimento fenomenal à oração e à intercessão. Nosso povo ora sem cessar. A cada fim de semana, mais de 10.000 pessoas se encontram na montanha de oração da igreja para interceder pela salvação de almas, pela igreja e por eles próprios. A oração é a máquina que move esse grande navio que é a Igreja do Evangelho Pleno. A Igreja do Pastor Shu não é a única a ter montanhas de oração onde as pessoas oram às 24 horas do dia. Como seria bom termos lugares assim nos Estados Unidos? É fácil saber que Deus está chamando o seu povo à oração, não apenas no âmbito da igreja local, mas no mundo todo. David Bryan, por exemplo, tem levado por todo o país os pactos de oração. Em meio a esta ação divina, há alguns aspectos práticos que precisam ser considerados. Esse capítulo, portanto, oferece algumas orientações e passos práticos que o ajudarão na escolha de um líder de oração. Você aprenderá a preparar um envelope com todas as informações que uma pessoa precisa ter e também algumas orientações sobre a comunicação eficaz entre o pastor, o líder organizacional e o líder de oração. São informações que o ajudarão a colocar parâmetros e a construir salvaguardas que o ajudarão a prevenir-se de muitos problemas. Escolhendo um líder de oração. A primeira coisa que se faz é escolher um líder de oração. Como uma igreja ou uma organização escolhe o líder, nem precisamos dizer que o líder precisa ter uma vida de profunda comunhão com Deus e o chamamento para ser um ministro da intercessão. Eis outras questões que precisam ser analisadas. Número 1. É uma pessoa discreta? Número 2. É uma pessoa de confiança, fiel e provada ministerialmente nas atividades que anteriormente lhe foram confiadas? Número 3. A pessoa tem o coração de servo? Qual sua aspiração ministerial? Está disposta a dirigir um grupo de intercessão e a querer crescer ministerialmente? Número 4. É uma pessoa controladora? Certos grupos de oração carecem de maturidade emocional e dependem totalmente das opiniões do líder de oração. Às vezes, o líder é assim por causa de falsas profecias ameaçadoras que estimulam o grupo a comportar-se e a submeter-se compulsoriamente. Do contrário, dizem tais profecias: Deus não se agrada deles. Há casos em que o líder de oração trata todos com coação, levando-os a se sentirem culpados, caso não orarem. Esquecem que é do Espírito Santo a tarefa de convencer as pessoas a orar. Número 5. Ela é ensinável? Alguns dirigentes são arrogantes e não querem aprender. Felizmente, isso acontece com uma minoria. Número 6. É emocionalmente equilibrada? O lar do líder de oração precisa estar em ordem. Isso não quer dizer que uma pessoa não possa dirigir o grupo de oração se um dos cônjuges não é salvo. Esteja atento aos sinais de amargura ou ira, especialmente quando a conversa gira em torno de outras igrejas ou ministérios. Velhas feridas podem sangrar, afetando o estilo de liderança
e o comportamento com o pastor ou superintendente. Número 7. É uma pessoa que dedica tempo diariamente para oração e estudo da Bíblia? Número 8. Ela sabe corrigir as pessoas de forma amigável, mansa e amorosa, ou é um líder autoritário e durão? Número 9. É dizimista? Creio que isso é fundamental, se bem que alguns consideram o dízimo uma prática opcional. Por vezes, um dos cônjuges não deixa o outro dizimar, argumentando que já dá o dízimo do tempo. Diretrizes básicas. Um líder de oração deve entender claramente os objetivos da igreja ou da organização para a qual trabalha. Abacuque 2, versículo 2 diz: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Às vezes, um pastor coloca como líder de oração uma pessoa que não está familiarizada com as práticas e necessidades de oração da igreja. O pior é quando o pastor pensa que a pessoa que está na liderança irá conduzir a vida de oração da igreja como ele faz. Isso é raro de acontecer. O líder de oração não precisa imitar os seus superiores. O que importa é andar afinado com as doutrinas da igreja e os seus objetivos. O que apresento a seguir são normas de trabalho, como numa empresa. São coisas que a igreja ou a liderança deveria fazer para informar o líder de oração. Número 1. Uma declaração de fé e das doutrinas da igreja. Número 2. Formulário de compromisso. Nele, o líder de oração se comprometerá a ser fiel à liderança pastoral e à doutrina da igreja ou os estatutos da organização. Número 3. Limites de autoridade. A liderança deve especificar nesse documento os limites de autoridade do líder de oração. Ele está sendo convidado a desenvolver um ministério de oração ou está limitado a apenas um grupo? Ele pode ensinar a palavra ao grupo? Pode convidar preletores? Quantas vezes por semana podem reunir-se? Qual o tempo de duração de cada oração? Número 4. Escalas de reuniões. Devem constar os dias e horários de reuniões com o pastor ou com a liderança da igreja. Número 5. Relatórios do líder de oração. Algumas organizações exigem relatórios escritos do andamento das reuniões de oração, ou pedem um boletim informativo. Outros grupos são menos formais nesta área e não exigem tanto. Número 6. Um testemunho escrito por parte do líder de oração, contendo também seus conhecimentos e objetivos com a oração. É bom deixar bem claro e de forma escrita suas exigências e expectativas ao líder de oração. Caso ele se afaste daquilo que juntos concordaram, basta apenas pegar o documento e rever os seus procedimentos. Isso dá uma certa segurança ao líder de oração. Comunicação. Quero deixar bem claro a necessidade de um bom canal de comunicação entre o ministério e o líder de oração. Faz-se necessário entrar em alguns detalhes, pois isto pode trazer muita frustração, especialmente para o intercessor. A velha escola ministerial acha que os intercessores devem apenas orar. Com isto, os intercessores não são informados das necessidades e decisões da igreja. Acham que o líder de oração já os ouviu orar a respeito e isso basta como informação. Ou não confiam nos seus líderes de grupo, sentindo-se vulneráveis diante de pessoas em quem não confiam. Por isso, o líder de oração deve ser alguém em que o pastor confia plenamente. Há ocasiões em que o pastor e o líder se comunicam apenas por gestos ou por meias palavras, e isso pode trazer problemas futuros. É o tipo de comunicação ineficaz, que só traz desentendimento. Sempre que viajo, costumo participar de reuniões de oração e ouço dos dirigentes coisas como: Cindy, Deus me deu uma palavra de exortação ao pastor da igreja. O que faço? Os intercessores precisam ter um canal de comunicação com a liderança, com o qual possam compartilhar seus sentimentos.
devem se sentir livres em compartilhar com os líderes sem se sentir ameaçados por eles. Por outro lado, um líder de oração não deve chegar para o pastor, dedo em riste, dizendo: "Assim diz o Senhor." O que o líder está ouvindo de Deus deve ser examinado à luz de informações que lhe são desconhecidas. É importante que se mantenha clara a comunicação de ambas as partes. Ainda que seja difícil arranjar tempo para o diálogo no meio de tanta atividade, tanto o líder de oração como o pastor poderão evitar futuros transtornos. Muitos intercessores jamais se tornariam um Absalão se seus pastores conversassem com eles. Sabiamente, uma mulher me disse: "Todo compromisso é fruto de um bom relacionamento." Este princípio vem sido praticado por muitos líderes. Veja essa observação sobre Alexandre o Grande. Alexandre enfrentou o inimigo nas planícies de Issos, onde era minoria com um exército pequeno, na proporção de 6-1. Os feridos se espalhavam por toda parte e sua cavalaria adquiriu coragem, inspirando-se nos valores pessoais de seu chefe. Depois da batalha, Alexandre visitou os feridos de seu exército e Arrian, cronista grego, nos diz: ele examinou suas feridas, perguntando-lhes como aconteceu, encorajou-os a contar sobre suas façanhas e até mesmo gabou-se deles. Alexandre deu um funeral de honra a 25 de seus soldados, isentou seus familiares de impostos e fez uma estátua de bronze para cada um deles. Liderança não é posição, mas relacionamento. A história de Alexandre comprova que é um íntimo relacionamento e uma ligação amistosa que inspira os liderados a grandes sacrifícios. Tornou-se famoso por consultar previamente com seus oficiais a respeito dos planos de batalha. Sem dúvida alguma, o ministério de intercessão exige grandes sacrifícios. Muitas vezes, os intercessores gastam horas em oração e jejum a favor da liderança, mas não se sentem como parte de seus ministérios. Romanos 13, versículo 7 diz: "Pagai a todos o que lhes é devido, a quem honra, honra." Sei de muitos líderes de igrejas e organizações que fazem de tudo para honrar seus parceiros de oração. Retomei há pouco de uma consulta missionária, da qual fui a coordenadora da intercessão, que funcionava 24 horas por dia. Ali fomos tratados como realeza. Frequentemente, mencionavam do púlpito nosso trabalho, dando a entender que sentiam os efeitos de nossa intercessão. Obviamente que aqueles 20.000 participantes foram muito tocados, agradecendo-nos sempre por nossas orações. Trabalhar assim é um prazer. Sentir-se útil e agradecidos traz grande coragem aos intercessores. Se o líder der apenas uma palavra de apoio aos intercessores, eles se sentirão recompensados. Nas epístolas, vemos como Paulo dizia aos discípulos que orava por eles, demonstrando grande apoio em suas saudações. Orientações para os participantes de grupo de intercessão. Dou aqui algumas orientações práticas aos grupos de intercessão que ajudarão vocês, os líderes, a manter ordem durante as reuniões. Recomendo-lhes que utilizem esses critérios ou algumas de suas variações na formação de um grupo. Distribua cópias desses pontos a cada participante de seu grupo de intercessão e certifique-se de que entenderam o conteúdo. Número 1. Siga o líder. Saiba que a pessoa que dirige o tempo de intercessão tem autoridade espiritual para isso. Não tente liderar, ainda que você tenha maior capacitação do que o dirigente. Número 2. Se você não pode seguir o líder, caso você perceba que o líder do grupo perdeu o rumo, mesmo assim você não deve assumir. Fique orando, pedindo que Deus conceda direção ao dirigente. Amarre o inimigo por trazer confusão e suplique pelo cumprimento da vontade de Deus durante aquele tempo de intercessão. Número 3. Ore seguindo o fluir da reunião. O Espírito Santo pode trazer determinadas ênfases à reunião.
tais como alegria, silêncio ou choro. Se você começar a gemer e a chorar copiosamente quando todos os demais estão se regozijando e rindo, você ficou fora do fluir diretivo do Espírito. Caso você sinta que Deus o está conduzindo de maneira diferente, saia discretamente ou peça permissão ao líder e encontre um outro lugar no qual você possa ficar à vontade. Número 4. Continue orando e não faça do momento um culto de libertação. Mantenha-se atento ao propósito da reunião. Você está na brecha da oração. Satanás gosta de inverter o propósito divino da reunião através de alguma pessoa do grupo. Caso alguém perturbe a reunião, designe uma pessoa para ministrar sobre ela num lugar separado. A oração deve continuar. Se a pessoa em questão precisa de aconselhamento e oração, marque uma outra hora. Assim você se manterá fiel aos propósitos da reunião de oração. Número 5. Ore positivamente. Orar firmado na palavra de Deus é uma boa pedida. Muitas das reuniões de oração não passam de um bando de fofoqueiros de olhos fechados. Você fica sabendo da vida dos outros. Não lave a roupa suja de determinadas pessoas durante o tempo de oração. Quando tiver que falar da vida das pessoas para que os demais intercedam, fale apenas o necessário. Número 6. Não use o tempo da oração para ficar profetizando uns sobre os outros. Se você receber uma palavra de Deus para alguém do grupo, compartilhe-a no final da reunião. Caso a palavra sirva de edificação a todo o grupo, fale primeiramente com o líder do grupo e deixe que ele primeiro julgue a palavra. Número 7. Seja sensível às necessidades de todo o grupo. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Não monopolize a reunião fazendo longas e monótonas orações. Faça orações curtas e dentro do tema. Não fique orando por coisas diferentes àquelas propostas na reunião. Ouça o que os demais estão dizendo e concorde com eles. Entre no mesmo volume de voz com o qual o grupo está orando. Se todos estão orando silenciosamente, não aumente seu volume de voz como se estivesse diante de 1000 pessoas. O sinal verbal deve vir do dirigente da reunião. Se o líder aumenta o seu volume de voz ou se todo o grupo começa a orar fervorosamente em voz alta, então tudo bem. Procure saber quem está participando da reunião de oração naquele dia. Alguém poderá se ofender? Por exemplo, você está sendo muito crítico ou ofendendo alguma denominação enquanto ora? Coisas assim trazem divisão, quebrando a unidade da oração. Número 8. Olhe para as necessidades do seu próximo e não para você mesmo. Intercessão é colocar-se na brecha a favor de outra pessoa. Entregue-se às necessidades dos outros. Prefira-os em amor. Número 9. Vigie diligentemente o seu coração. Examine as motivações do seu coração. Você está orando com espírito crítico ou vingativo? Ou com amargura de coração e rejeição? Saiba que tipo de oração você faz e como você ora. Número 10. Não fale dos líderes pelas costas. Caso você tenha problemas com o líder do seu grupo, escolha um momento oportuno, fora da reunião de oração, para conversar com ele. Se não tiver os cuidados necessários, você poderá ser o causador de lutas e divisões. Orientações para os líderes de grupos. Há várias maneiras de conduzir reuniões de orações unidas, e cada uma delas deve ser precedida de muita sensibilidade. Eis aqui algumas pérolas que venho colhendo no decorrer dos anos a respeito da liderança que poderão ser-lhe útil. A preparação. Número 1. Ore pedindo que Deus lhe mostre a linha diretiva ou o foco de oração para esse tempo de intercessão. Número 2. Busque a vontade de Deus sobre como trazer a sua vontade para a reunião. Isso pode incluir orações de súplicas, tempo de clamor por necessidades, orações declaratórias, isto é, um tempo durante o qual proclamamos os atributos de Deus em relação às necessidades apresentadas, louvor intercessório
intercessão profética, orando a palavra de Deus. Peça que Deus lhe dê um texto bíblico sobre o qual orar e reivindicar, ou dê um texto bíblico a cada participante, onde possam basear suas orações. Número 3. Gaste você mesmo um bom tempo a sós diante do Senhor e procure ter uma vida de perdão em relação a cada participante do grupo. Peça ao Senhor que lhe mostre qualquer amargura escondida em seu coração. Número 4. Converse com o pastor ou seu supervisor, pedindo-lhe também orientação e direção. Momentos da reunião de oração. Quais as responsabilidades do líder durante a reunião de oração unida? O líder, por natureza, é uma pessoa responsável. Aqui apresento 2 sugestões em como levar adiante uma reunião de oração. Em primeiro lugar, esteja ciente de que cada pedido de oração foi apresentado diante do Senhor, dando a todos a certeza de que a resposta está a caminho. Quando você tiver paz interior, dando-lhe certeza de que o assunto foi respondido, pergunte aos intercessores se eles têm algo a mais a dizer ou a orar, ou se receberam alguma palavra do Senhor. Em segundo lugar, mantenha o grupo em ação, e para isso há várias maneiras. Número 1. Desencoraje qualquer tentativa de alguém se tornar, entre aspas, a ovelha líder, usando todo o tempo de oração para orar sozinho. Veja em perspectiva esses 2 gigantes da oração. Tomás de Aquino dizia que o importante na oração não é o tempo, mas a frequência com que se ora. Ele sentia que as orações curtas, mais frequentes, valiam muito mais do que algumas poucas orações compridas. Moody ensinava sobre a necessidade de se fazer orações curtas, se bem que reconhecia a necessidade de orações constantes no devocional particular de cada pessoa. Ele dizia: aquele que ora bastante em particular, ao orar em público será curto e breve. Moody dizia que as orações longas em público eram apenas uma demonstração de religiosidade. Uma outra razão de se fazer orações curtas é que os mais jovens na fé não têm paciência de ficar esperando que se termine as orações longas. Geralmente ficam vagando em pensamentos os mais diversos. E pior, sentem-se intimidados. Por não saber orar como eles, não oram na reunião. Um bom líder faz com que todos sintam-se à vontade na oração. Número 2. Instrua os intercessores a que aprendam a ouvir de Deus com o ouvido e com o outro ouvir os demais. Tal sensibilidade permitirá um bom andamento da reunião sob a direção do Espírito Santo. Aprendi sobre isso com Joy Denson, durante uma vigília de oração no Urbana 90, um congresso missionário do qual participei. Número 3. Procure saber se algum dos intercessores tem problemas de audição. Sendo assim, deve ficar próximo do líder, ouvindo as instruções, e deve estar atento aos demais. Só deve orar quando os demais pararem de orar. Enfrentamos uma situação dessas numa vigília de oração há algum tempo atrás. Um missionário que participava da vigília estava sempre, entre aspas, fora do ar. Ele insistia em ficar orando por seu país, em detrimento dos demais pedidos de oração. Descobrimos, afinal, que ele tinha problemas auditivos e foi advertido quanto ao problema que estava causando. Depois, integrou-se ao restante do grupo. É bom pedir às pessoas com voz fraca que não abaixem a cabeça na hora de orar, pois aquelas pessoas com problemas auditivos se ressentirão e se desligarão da reunião. Pergunte se alguém tem problemas nessa área, orientando-as melhor como proceder. Número 4. Ore pelos problemas apresentados. Todos devem permanecer orando sobre o mesmo assunto, até que o dirigente apresente um outro assunto. Se alguém tem um pedido, uma necessidade urgente, um SOS a fazer, fale com o dirigente. Se você, como líder do grupo, sentir que o momento não é apropriado, deixe que a pessoa que fez o pedido ore sobre o assunto silenciosamente. Você, como líder, deve lembrar o grupo dos motivos de oração. Número 5. Se necessário, traga uma correção. Entretanto,
Evite corrigir uma pessoa publicamente, para que ela não se sinta humilhada. Encontre-se com ela mais tarde. Tem pessoas que deixarão transparecer que não estão a fim de submeter-se à sua liderança. Se, quando confrontadas, não ouvirem você, busque orientação no pastor ou com seu supervisor. Se o assunto em questão não for prejudicial ao grupo, ore ao Senhor, pois quem sabe a pessoa ouvirá a correção diretamente dele. Isso a aliviará de problemas futuros. Número 6. Avalie a maturidade espiritual do grupo. Descubra uma maneira de dar, entre aspas, dica aos intercessores de seu grupo, que os ajudarão a entender o que se passa na reunião. Você poderá dizer: temos a alegria de receber a visita de fulano de tal. É a primeira vez que ele participa de uma reunião de oração como essa. O grupo imediatamente tomará as precauções em relação ao visitante. Instrua particularmente o seu grupo a ouvir suas dicas. Algumas igrejas têm 2 diferentes grupos operando em níveis diferentes. Um dos grupos fica aberto a pessoas não acostumadas à oração, gente que precisa de ensino e discipulado. No outro, poderão participar intercessores, pessoas acostumadas à vida de oração, pessoas que gemem e choram, frequentemente, diante do Senhor. Já vi pessoas amedrontadas abandonarem as reuniões de oração porque o líder não discerniu o nível de maturidade do grupo. Se uma pessoa começa a gemer com dores, como de parto diante do Senhor, procure em um determinado momento da reunião explicar o que aquilo significa. Sempre é bom ter em mão um folheto de instruções, explicando o que é chorar, gemer, lutar, rir, etc. diante do Senhor. Como líder de grupo ou participante, creio que você ficará empolgado com o poder da oração unida. Pode levar um tempo até que um grupo flua concordemente, mas com paciência e muita oração, seu grupo trará um forte impacto no reino.